Olá, boa tarde, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Você pode ver esse vídeo hoje, 20 de novembro, né? A hora que assim mesmo é a condição de couber o seu tempo. Louvado seja Deus. Salmo 140, versículo 5. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços escorregadios. A impressão que dá o pensamento que vem à nossa mente é que a pessoa de Davi, ele era uma pessoa 24 horas por dia ameaçado. Mas não era só isso não. Toda pessoa que, no caso de Davi, como rei, no caso do Senhor Jesus Cristo como rei, o diabo, ele sabe o que se está sobre a cabeça desses homens e destas mulheres, dessa nação, deste povo. O diabo sabe quais são as promessas que Deus fez para a sua vida. E o diabo sabe que tem muita coisa a se cumprir. Ele sabe que tem muita coisa a chegar. As carretas estão a caminho, carregada de bênçãos. Elas estão com o endereço certo, que é a sua casa, as suas bênçãos, a sua família, é os seus filhos, é seu esposo, é sua esposa, é seu pai, é sua mãe, é toda a sua parentela. E com Davi não era diferente. Com a pessoa do Senhor Jesus Cristo não era diferente. Quando Satanás se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, disse: eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus. E o Senhor Jesus disse: cala-te. Porque todo aquele que é filho de Deus é o único ao qual Satanás teme e treme. Porque o diabo, ele sabe quem são os filhos. E vocês que estão aqui me assistindo, vocês são filhos de Deus. Porque foi Deus que trouxe vocês para colocar diante desse celular, diante da televisão, de qualquer parte que você está assistindo. Foi Deus que convocou vocês para ouvir esta palavra. E Satanás, ele teme os filhos de Deus. E ele sabe identificar quem é os filhos de Deus. E os filhos de Deus está por vir. Os filhos de Deus já chegaram também. O diabo, ele sabe quem vai se converter. Quem vai dar crédito na palavra de Deus. Ele sabe quem vai dar ouvidos na palavra de Deus e vai se beneficiar. Então ele sabe. Porque ele foi anjo e tem muita coisa que ele sabe manejar. Louvado seja Deus. Davi era um homem que ele era muito observado pelos seus inimigos. Ele era muito observado por aqueles que tinham muita inveja dele. Ele era o escolhido de Deus. Ele foi escolhido, louvado seja Deus, aleluia, pela pessoa de Samuel. Ordem expressa, ordem inédita de Deus para Davi, para Samuel ungir Davi. Naquele momento, daquela unção,
daquela conversa, foi uma conversa longa que Samuel teve com Jessé, para identificar Davi, que ele nem sabia ainda o nome. Depois é que ele perguntou: falta alguém? Naquele momento, o inimigo de Deus estava presente. Ele viu a pergunta de Samuel e a resposta de Jessé. E ele viu, porque ele seguiu as caminhadas de Samuel até Davi. Ou seja, dispense a caminhada, o encontro. Aleluia. A partir daquele momento em que Samuel se encontrou com Davi, não tem para ninguém. Ali se travou uma guerra ferrenha entre o diabo, os inimigos de Davi que vieram nascer, se formar, porque tem gente que ela não é nem seu inimigo, mas de uma hora para outra ela se forma inimigo. De uma hora para outra ela vira casaca contra você e começa a tramar contra você. Começa a invejar, começa a querer ver a sua destruição. Davi, ainda moço, não tinha esse número de inimigo que ele se refere aqui, soberbos. Armaram laços, cordas, estenderam à beira do meu caminho. Quando ele estava na malhada, que não foi encontrado ainda pelo Samuel, ninguém sabia quem era Davi. Foi o profeta encontrar Davi, revelar o que Deus tinha mandado para ele, pronto, já foi. Até quem não era inimigo, que eram os próprios irmãos, já se tornaram inimigo. Até os filhos que vieram a nascer do ventre das esposas de Davi passaram a ser inimigo de Davi. Mas tudo por quê? Por causa do reinado? Não. Não. A inveja da unção. A inveja da separação. A inveja da santificação. Por quê? Ouro sempre teve. Dinheiro sempre teve. Não a família de Davi. Mas na terra sempre teve riqueza. Mas Satanás, ele não está de olho nas suas riquezas. Satanás não usa relógio. Satanás não usa joia. O diabo, ele não come em mesa as comidas daqui da terra. Não. Ele não precisa de carro. Não. O que na verdade chamou a atenção de Satanás sobre Davi era a unção que Deus derramou através do azeite sobre a vida de Davi. E ali, a partir daquele momento que Davi recebeu aquele azeite, que foi uma grande autoridade, Davi foi coroado, foi ali. Pronto. O inferno se levantou. Mas Davi era corajoso. É por isso que o inferno se levantou contra você. É por isso que o seu inimigo, ele sabe o que foi que Deus fez com você. Deus ungiu você no ventre da sua mãe. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Nas nações eu te dei por profeta. Não tema, porque eu sou contigo. Aonde eu te mandar, você vai, porque eu vou te mandar, certo? Aonde você vai, onde eu te mandar, você vai. Não tema diante
diante deles, porque eu colocarei as minhas palavras na sua boca. E te dou autoridade para plantar, para edificar, para crescer, para também derrubar e destruir. Deus deu esta autoridade para Davi. Deus, quando disse para Samuel, Saul pecou contra mim, e eu tenho me provido de um rei. Olha que coisa maravilhosa, louvado seja Deus. Deus não disse, vamos, Samuel, procurar um rei por aí pra gente botar no lugar de Saul, porque Saul pecou, Saul fez e aconteceu. Vou fazer o seguinte, Samuel, vamos dar os braços, né? E aí vai Deus e Samuel procurando no povo de Israel quem serviria de rei, como faz hoje em dia, né? Fulano de tal tem que ser presidente, fulano de tal não presta para ser, e aquela coisa toda que nem vale a pena. Não. A colocação de Deus para Samuel foi esta, com autoridade, com precisão. Disse assim o Senhor a Samuel: Samuel, eu me provi de um rei, e vou mostrar a você quem é o rei. Deus já tinha se provido, já tinha encontrado na sua própria mente. A própria alma de Deus já sabia quem era. O próprio Espírito de Deus já sabia quem era o rei que ia substituir o antecessor de Davi. Né? Então o Senhor disse: eu me provi. Bora. Foi na casa de Jessé e lá disse: é esse aqui. Tem aquela história toda, mas eu nem vou contar, né? Encontrou Davi. Então Deus disse: eu me provi. Eu tenho poder para me prover do que eu quiser, porque eu posso todas as coisas. E a partir daquele dia, a vida de Davi não foi mais a mesma. Davi entrou num deserto terrível, com muita vitória. Davi passou um sofrimento muito grande, mas todas as portas foram abertas para Davi. Aleluia. O inimigo, a partir daquele momento que ele ouviu a palavra de Deus falando com Samuel: eu me provi de um rei, ele ficou doido. Eita, eu quero saber quem é esse que Deus disse que se proveu, aonde ele está, porque agora eu vou marcar ele. E marcou. Mas sabe o que foi que manteve Davi fiel à humildade diante de Deus? Ele reconhecia a soberania de Deus. Porque até pecado Davi cometeu, mas pediu perdão e misericórdia. Deus está falando com você. Você está entendendo? Deus está falando com você. Aleluia. E Davi retrata no Salmo 140, aqui no versículo 5, o que ele passou nesta etapa, pontuando essa fase de Davi, aonde já estava avançada, mas ele não reclamava não. Davi não reclamava não. Sabe o que ele fazia? Louvava e agradecia. Mas quando a coisa estava apertando, quando o calo estava no pé apertando, Davi sabe fazia? O Salmo 140, o Salmo 91, o Salmo 27, o Salmo 18, ele buscava a Deus de joelho e Deus dava a vitória para Davi. Aleluia!
Até no pecado, quando ele chegou diante de Deus, ele disse, Salmo 51, leia lá, ele arrependido. Então, Davi tem um processo. Ele enfrentou guerra com o Golias, ele enfrentou guerra com seus filhos, ele viu a morte dos seus filhos, ele viu Israel se voltar contra ele passou por um processo. Em tudo, Davi foi vitorioso, porque Deus escolheu e dava as vitórias de Davi na sua mão. Tinha momentos que Davi pensava o que estava acontecendo naquele momento. Parece que o Senhor me abandonou. Mas ele mantinha a esperança. Ele mantinha a perseverança. E na perseverança você ganha a sua própria alma para Deus. Aleluia. E aí vem a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Séculos depois, sendo referência do pai Davi, e passou justamente coisas parecidas, mas muito, muito maiores, porque Davi foi rei. Gozou de muita riqueza e de muita gente para servir o seu reinado físico. O Senhor Jesus Cristo, embora rei, embora com toda a autoridade, mas ele se despiu de toda a condição que aquilo oferecia para servir a Deus. E o foco, o diabo disse através de Herodes, é mesmo, nasceu o rei de Israel, foi? Aonde foi? Desculpe. Pra que você quer saber? Não, porque eu vou arrumar uma comitiva para poder ir adorar. Ali, Satanás já foi lá atrás e viu as profecias de Miqueias, viu a profecia de Isaías 53. E ele sabia o que ele estava falando da boca de Herodes. Então, eu e você, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa batalha até o último dia da nossa vida sobre a face da terra. E outra que eu quero dizer para mim, para nós. Todo ser humano, independente de crença, está passando dificuldade. Todo ser humano tem o seu dilema. Todo ser humano está passando pelo deserto. Mas a diferença de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nas beneficências que Deus prometeu a nós através de Davi, nós sabemos que o nosso deserto vai florescer, vai chover no nosso deserto. Ainda nessa terra, tenha paciência. Tome, por exemplo, Davi, o Senhor Jesus Cristo, e persevere. Tudo nos envolve para trazer medo sobre a nossa humanidade, sobre nossas almas, sobre nosso espírito. Nós temos aí muitos eventos para acontecer na face da terra, aqui em Salvador principalmente, mas tem a Copa do Mundo e tem outras coisas. Então, em contrapartida, a Covid
está reaproximando. Que o Senhor tenha misericórdia de toda a humanidade e nos guarde. E que essa Covid, o espírito dela, o Senhor Jesus Cristo jogue por terra. Mas toda a humanidade está precisando de oração. Então, não é um luxo de Davi 140, verso 5. Porque a guerra dele, dentro daquela época, naquela etapa, era uma guerra que não é tão sangrenta como hoje se vê. Por que você diz isso? Porque o Senhor Jesus Cristo disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfria. Então, por se multiplicar a iniquidade, as guerras aumentam, porque acaba o amor. E hoje nós estamos nessa multiplicação. Armaram laços corrediços. Lá no meu interior, lá no povoado de Capinduro, no município de Cícero Dantas, a gente armava, né, zabumba para pegar preá. Né? Um preá a gente pegava e a gente fritava, a gente assava, era delicioso. E tinha abundância de rolinha e a gente fazia muitos laços para poder pegar as rolinhas, para poder assar. Era uma delícia naquela época. E tinha em abundância muita coisa. A gente fazia arapuca para pegar os passarinhos. A gente não pegava para fazer malvadeza, a gente pegava para consumir. Era normal naquela época. Naquela época era normal, porque tinha em grande abundância. Entendeu? Então, hoje, você sabe o que significa esses laços do passarinheiro que o Salmo 91 fala. Eu conheço muito bem isso. Mas os laços de hoje são diferentes. Hoje tem arma de fogo em abundância. Hoje tem acidentes terríveis. Era muito difícil você ouvir falar que um avião que estava funcionando muito bem caiu. Hoje é comum, é laço. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. Que o Senhor nos guarde dos laços de Satanás. Porque o diabo, ele precisa de um corpo para se locomover. Ele precisa de um corpo para promover aquele corpo, aquele indivíduo ao seu comando. E levantar contra você. Levantar contra você. Fique esperto, fique em oração, fique no Espírito, fique na santidade, entregue a sua vida realmente para o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor está mandando dizer a você que Ele sabe sua vida, Ele sabe se você realmente é apenas um admirador, admiradora de Deus, ou se você frequenta os átrios da casa do Senhor só no intuito de querer livramento e você não quer compromisso. Cuidado, você está correndo muito perigo, porque o diabo sabe quem tem compromisso, porque quando ele encontrou com Jesus disse: eu sei quem você é o Filho de Deus. Mas ele encontrou aqueles filhos de Cefa e disse: eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês não. Caiu sobre ele e deu uma grande surra. Satanás sabe quem é você. Não tentem enganar a Deus frequentando templo sem você ser convertido. Frequente o templo sim, mas entregue sua alma, entregue sua vida
porque Deus está te dando esta oportunidade e Ele sabe com quem Ele está falando. Essa mensagem, esse recado não é para todos. Não é para todos, é para um grupo muitíssimo pequeno. Se você faz parte deste grupo ao qual está recebendo esse recado, então haja antes que lhe falte tempo. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, os soberbos armaram laços e cordas. Ou seja, várias situações para dar cabo da sua vida. Mas Deus está dizendo para você nesta tarde, que está assistindo, eu vou cortar todos os laços. Você vai sair da frente desta situação, dessa live, porque eu vou cortar todos os laços. Mas faça alguma coisa em seu favor, espiritualmente falando, junto a mim, para que eu possa manter o seu livramento. Louvado seja Deus. Eu coloco as minhas mãos sobre todas as almas que só vão ver, que só vão visualizar. Eu coloco as minhas mãos sobre todos os inscritos e todos os familiares. Eu coloco minhas mãos sobre todos os que compartilham, que passam essa informação